Olá, você está no CB Conecta, espaço que apresenta o que é produzido na universidade e impacta na sua vida e na sociedade. A Antártica é o quinto continente em extensão e o único sem divisão geopolítica. São cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente 10% da área continental terrestre. É o local mais desconhecido e preservado dos continentes, também o mais alto e frio. Essas condições inviabilizaram a ocupação humana e mesmo hoje essa presença só acontece graças a muita tecnologia e apoio logístico. E em 2018, a Universidade Católica de Brasília chegou à Antártica com o projeto Briotech. Marcelo Ramada, professor do programa de pós-graduação em Ciências Genômicas e Biotecnologia da UCB, iniciou a pesquisa para estudar os musgos nativos do continente gelado. Então, o nosso projeto ele tem como objetivo principal tentar entender um pouco como que as briófitas, que são pequenas plantinhas, conseguem sobreviver a condições tão extremas nos dois polos do planeta. Então, quando a gente fala de polos do planeta, nós estamos falando do Ártico e da Antártica. Então, o que isso é interessante para nós? Entendermos como que plantas conseguem sobreviver em ambientes tão gélidos, onde a gente acha que só tem gelo. E além disso, uma vez que nós entendemos um pouco mais como que elas sobrevivem a essas condições, nós conseguimos ter uma noção de como que elas podem trazer alguns benefícios para aplicações na saúde humana, animal, vegetal, agropecuária e etc. Mas como os pesquisadores chegam à Antártica? Existem duas opções. Eles podem ir de navio, partindo da costa do Chile ou da Argentina, em uma viagem que dura 3 dias atravessando o Estreito de Magalhães, uma das regiões mais turbulentas dos oceanos. Outra opção é voar da base chilena de Punta Arenas, a cidade que fica mais ao sul do continente. Nos dois casos, as viagens só podem ser realizadas entre outubro e março, durante o verão antártico. Chegando lá, eles enfrentam ventos que chegam a 120 km por hora e sensação térmica de menos 18 graus Celsius. Estar na Antártica foi algo extremamente desafiador. Eu, como biólogo, a gente está acostumado a fazer campos aqui em outras condições, como é o Cerrado, por exemplo, que é um ambiente quente, seco. Já na Antártica é outra condição, é uma condição que a gente não está normalmente acostumado, que é um ambiente muito frio, com temperaturas congelantes. Então é extremamente desafiador você estar num ambiente que você não está acostumado, né? E é um local onde nem todas as pessoas têm a oportunidade de ir. E a gente teve a oportunidade de ir para fazer pesquisa, né, pelo nosso projeto. Então é algo que me engrandeceu muito, não só do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista pessoal. Principalmente pela questão de ser refém da natureza, que ao mesmo tempo que é algo desafiador e intimidador, mas deixa muito leve, né? Porque quem dá as regras é o ambiente. O material coletado é processado por alunos desde a graduação até o pós-doutorado, sob supervisão do professor Ramada. As atividades incluem extração de DNA, análise genômica, cultivo de plantas e testes de biotecnologia, com potenciais aplicações médicas. Tá aqui como estudante de graduação, atuando no Briotech, abriu primeiramente uma porta muito incrível para mim e é algo que instiga muito isso, sabe? Isso de querer entender, querer saber como que na Antártica, por exemplo, o ambiente que a gente consideraria inóspito, muito gelado, muito seco, venta muito, normalmente a gente acharia que lá não tem nada, não tem vida, mas pelo contrário, tem uma diversidade de vida muito grande. Em complemento aos estudos realizados na Antártica, a Operação Ártico busca comparar os musgos presentes nos dois extremos da Terra, à procura de novidades científicas. Enquanto na Antártica a viagem de navio requer múltiplas paradas e tempo prolongado, o Ártico, com sua infraestrutura de aeroporto e hotéis, oferece uma alternativa muito mais prática. Ramada esteve lá neste ano e, junto com outros pesquisadores, fez parte da primeira expedição oficial brasileira no Circo Polar Ártico. No Ártico você consegue alugar um carro e você vai de carro por estradas que existem. Não são estradas como nós estamos acostumados, com uma pavimentação de cimento ou asfalto, mas tem algumas estradas que você consegue acessar de carro facilmente em diferentes localidades. Você tem um sistema privado de que você pode alugar um bote para fazer esse processo. Na Antártica, a sua locomoção ela vai depender do apoio do grupo base quando você está na estação Antártica, ou seja, você quer para uma outra região próxima à estação, que depende de bote, você vai depender de toda uma logística de movimentação nesse sentido, e todo o trajeto ele é feito a pé ou no máximo de quadriciclo.
né? Então, no Ártico, a gente consegue fazer a coleta de forma mais simples. Inclusive, eu, na minha experiência no hotel, eu saía do hotel e já havia um monte de material disponível para poder coletar. Na Antártica, existe material próximo, mas em menos quantidade do que a gente vivenciou no Ártico. O que pode ser descoberto e em que ponto os pesquisadores estão? A pesquisa identificou características bioquímicas nessas plantas com potencial para desenvolvimento de lavouras resistentes a geadas e até mesmo para tratamento de doenças. As principais aplicações práticas que nós vemos, elas são até amplas, por assim dizer. Uma das principais aplicações práticas que nós temos, que muitas vezes a gente não consegue pensar que a ciência traz isso, é a formação de recursos humanos. Então nós temos diversos alunos em diferentes níveis envolvidos no projeto. Alunos de graduação, alunos de mestrado, alunos de doutorado, nós temos pós-doutorandos envolvidos nisso também. Então essa é uma aplicação muito prática. Então nós temos uma aluna de graduação, a Mariana, que já foi para a Antártica, por exemplo. Nós temos uma aluna de graduação, a Giovana, que já fez o treinamento para quem sabe poder ir para a Antártica em uma próxima oportunidade que nós tivermos vagas suficientes. Então essa é uma primeira aplicação prática. Mas muitas vezes quando a gente pensa em prática, a gente pensa em algo que vai ser às vezes encontrado numa farmácia ou alguma coisa no supermercado, né? Nesse ponto, o projeto ele tem tido avanços no sentido de tentar entender melhor como alguns tipos de moléculas produzidas por essas briófitas, esses musgos, como que eles podem ajudar a gente a descobrir moléculas anti-câncer, antioxidante, que pode ser usado para a parte cosmética ou outras coisas da saúde também, bem como também para algumas doenças neurodegenerativas. Então, há estudos já em andamento, há alguns testes iniciais que já foram feitos, mas na ciência, para a gente poder realmente chegar em um nível de algo com segurança, nós precisamos de repetição, reprodutibilidade de dados e também confirmação para a segurança desse material. As expedições à Antártica e ao Ártico continuam. Enquanto novas coletas não acontecem, os cientistas continuam o trabalho nos laboratórios da UCB. Se você quer saber mais, acesse o nosso portal e siga as nossas redes sociais. Te vejo no próximo episódio. Até lá!